Diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? A visão que transforma a minha vida, a visão que transforma a sua vida, a visão que nos transforma. Irmãos, é interessante que essa vamos dizer assim, essa cena que foi narrada aqui, só Steven Spielberg para tentar criar um cenário para a gente poder entender a grandeza do que Isaías viu ali naquele momento. Ele viu algo sobrenatural. Por que, irmãos? Porque o nosso Deus, ele é sobrenatural. O que é sobrenatural? É tudo aquilo que está sobre o natural, tudo aquilo que foge do natural, que está acima do que é natural, é sobrenatural. Deus age no natural, sim, mas ele reina no mundo sobrenatural. E o povo de Deus não pode perder a visão de que o nosso Deus é sobrenatural. Porque, irmãos, todos nós que vivemos nessa terra, nós somos todos os dias induzidos a achar que a única coisa que existe é esse mundo. Nós somos induzidos, irmãos, pela visão materialista que nos cerca, de que o que existe é o que a gente toca, do que as coisas que realmente existem são as coisas que a gente consegue contemplar no mundo natural: os carros, os aviões, as árvores, os minerais, os vegetais. Mas eu quero dizer para você, querido, por trás desse mundo natural existe um mundo sobrenatural. É como se abrissem as cortinas e nós pudéssemos ver que existe algo muito maior, muito melhor, muito além, muito transcendente. O que é transcender? É aquilo que vai além, que rompe as barreiras. Quando nós estamos na casa de Deus, nós temos a oportunidade de abrir mais os olhos da fé. Sim ou não, irmãos? Quando a gente está aqui, a gente começa a entrar na palavra, a palavra começa a entrar na gente, a gente começa a entrar na palavra, a palavra começa a entrar na vida da gente, no coração, na mente, e os nossos olhos começam a se abrir para coisas maiores, para situações maiores. A visão que transforma a minha vida, a sua vida, a nossa vida, em primeiro lugar, é a visão da busca por Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E aqui nós temos um homem, o Senhor Deus. Nós temos um homem que no momento de crise, no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de insegurança, no momento de incertezas, estava buscando a Deus.
Para mim, essa imagem tem que falar muito ao nosso coração, irmãos. A imagem de uma pessoa que está vivendo momentos de angústia, momentos de incerteza, momentos de insegurança, mas que está na presença de Deus. Talvez essa imagem seja a imagem da sua vida. Talvez essa imagem seja a imagem de muitos que estão aqui nessa noite, porque talvez muitos que estão aqui nessa noite estão vivendo momentos de incerteza, momentos de insegurança, momentos de angústia, mas estão buscando a Deus. Estão buscando a Deus. Pastor, mas por que o senhor fala que Isaías estava vivendo momentos de angústia? Por que o senhor fala que Isaías estava vivendo momentos de incerteza, de insegurança? Por um motivo muito simples, irmãos. Porque morreu o rei Uzias. E o rei representava a segurança do seu povo. O rei, ele representava a fonte da autoridade terrena da parte de Deus sobre o seu povo. Um povo sem um rei, um povo sem um líder, é um povo que fica inseguro, é um povo que fica com o coração cheio de incertezas. E o rei Uzias não era qualquer rei. Houveram 3 reis que marcaram a história do povo de Israel depois de Davi e Salomão. Um foi Uzias, outro foi Ezequias e outro foi Josias. Houveram outros reis importantes também, Josafá, mas esses 3 reis, irmãos, foram os reis que talvez tiveram, o seu reinado teve uma influência muito mais marcante na vida do povo, em termos de restauração, de conquista, né, de reestruturação da vida moral, ética e espiritual do povo. Uzias, ele começou a reinar com 16 anos. Era menino ou não era? E ele reinou 52 anos. Foi um dos reis que mais reinou sobre Israel. Você imagina? A gente está acostumado a eleger um presidente que reina 4 anos, governa 4 anos, se for reeleito no máximo 8 anos. Agora você imagina você ser governado por um mesmo governante por 52 anos. 52 anos não é 52 dias. E aí o que acontece? Esse governante, Uzias, ele foi um rei muito sábio. Ele foi um grande estadista. Ele foi um grande general. Ele foi um rei espiritual também, porque quando ele assumiu o reinado, diz a palavra de Deus que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, por isso ele cresceu. Mas ele também fortificou a cidade, ele criou fortalezas, pontos estratégicos, ele fortaleceu as muralhas, ele trouxe novas tecnologias de guerra para a nação de Israel, novos arcos, escudos, espadas. Ele aparelhou o exército, ele criou rotas, ele restabeleceu as rotas do comércio, ele reestruturou as indústrias, ele restaurou os portos. Enfim, ele fez muitas coisas que deixaram a nação fortalecida. A nação de Judá ficou forte debaixo do governo desse homem. Mas chegou um dia que ele morreu o rei Uzias. E aí Isaías faz o quê? A melhor coisa, a atitude mais sábia que uma pessoa pode fazer foi buscar aquele que não morre. Quando algo morre, quando alguém morre, eu quero dizer para você, Deus continua vivo. Porque Deus não morre, Deus não morre. Ele está sempre aonde Ele sempre esteve. E diz a palavra de Deus que ele buscou ao Senhor. E é interessante que nós não vemos uma multidão de pessoas ao lado dele. Não está dizendo aqui que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías e uma multidão de pessoas entraram no templo para buscar a Deus. Isso quer dizer, irmãos, que a busca de Isaías foi uma busca solitária. Ou seja, é aquela busca em que eu estou buscando a Deus, independente de quem não está buscando. Porque às vezes a gente quer encontrar motivo para buscar a Deus na busca dos outros.
Eu vou buscar a Deus porque o fulano está buscando. Eu vou buscar a Deus porque a minha esposa está buscando. Eu vou buscar a Deus porque a irmã Ana está buscando. Eu vou buscar a Deus porque a Diva está buscando. E se essas pessoas pararem de buscar? Você para também. A busca, a visão que transforma a minha vida e a sua, é a visão de que eu tenho que buscar a Deus independente de quem não está buscando. Eu gostaria que todos esses bancos estivessem lotados aqui, irmãos, porque quando a gente traz a palavra de Deus para a igreja, a gente quer que essa palavra alcance o maior número de corações possíveis. A gente quer que aquela palavra, que você sabe que é de Deus, porque foi Deus que colocou no teu coração, você quer que aquela palavra entre no coração das pessoas, no maior número possível de corações, para que ela gere mudança, transformação, avivamento, fé, no maior número de pessoas possível. Mas nem sempre é como a gente quer. E eu digo para você, não fique assustado, talvez na maioria das vezes não é como a gente quer, mas a gente tem que buscar assim mesmo. Talvez exista uma esposa aqui dentro que gostaria que o marido estivesse aqui, ou vice-versa. Um pai e uma mãe que gostaria que o filho estivesse aqui. Mas você está aqui. E o fato de você estar aqui vai dar a condição de Deus agir na vida daqueles que não estão aqui. Porque, irmãos, quando Isaías buscou o Senhor, ele não sabia o que ia acontecer. E muitas vezes é isso, irmãos, a gente vai para a igreja, a gente vem buscar a Deus, a gente não sabe o que vai acontecer. Ou você já sai de casa com tudo revelado. Deus abre uma tela assim para você, 3D. Bom, filho, vai para o culto porque vou fazer isso aqui. É assim que acontece, irmãos? Não é. Cada culto é uma surpresa. Só que é uma surpresa boa. É uma surpresa que te levanta, é uma surpresa que te restaura da parte de Deus. Nosso Deus, ele é surpreendente, ele tem todo o direito de ser. E quando Isaías, irmãos, ele vai em busca do Senhor, ele entra no templo para buscar a Deus, os olhos dele são abertos para que ele contemple o Senhor. Ele diz: os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, assentado sobre um alto e sublime trono de glória. E ele consegue ver os serafins, e ele consegue ver de maneira detalhada, irmãos, que serafins são seres ardentes, são uma categoria angelical que Deus criou para ficar só em torno do seu trono, louvando, adorando, exaltando, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. E é uma categoria de seres angelicais que tem 6 asas. Só que olha só, a reverência diante de Deus. Com 2, eles tampam os olhos. Eles são seres que têm uma intimidade tão grande com o Senhor, mas mesmo assim não podem olhar para a glória de Deus. Você consegue imaginar a grandeza da glória desse Deus, irmão? Você consegue imaginar a grandeza da glória desse Deus? Que os serafins que estão lá do lado do trono dele têm que colocar 2 asas nos olhos para não ser fulminado. Não sei o que pode acontecer, mas eles tampam os olhos com 2 asas, e com outras 2 eles tampam os pés, e com 2 eles voam e clamam: santo, santo, santo é o Senhor. É interessante que eles não clamam amor, amor, amor. Eles clamam santo, santo, santo. Mas Deus não é amor, pastor? É. Como também é justiça. Só que muitas vezes o que precisa ficar mais marcante na vida daqueles que adoram a Deus é a santidade. É a santidade. Deus é puro. Deus é santo. Quem quer ter comunhão com Ele tem que entender isso. E naquele momento, Isaías busca o Senhor. Uma busca solitária, mas uma busca que é recompensada.
Ele não sai dali, irmãos, frustrado. Ele não sai dali, irmãos, reclamando: puxa vida, me arrependi de ter vindo aqui, não aconteceu nada. Ele não sai dali assim. Ele sai dali, irmãos, eu imagino, explodindo de alegria, porque coisas grandiosas de Deus aconteceram na sua vida. E eu quero dizer para você, querido, quando você busca a Deus, quando você vem buscar o Senhor, em meio às suas angústias, em meio às suas tristezas, em meio às suas incertezas, em meio às suas inseguranças, o Senhor não te deixa sair com o coração vazio. Ele não te deixa sair sem uma experiência com a glória dEle, sem uma experiência com Ele. Deus, Ele quer te tocar de alguma maneira. Todas as vezes que eu venho no culto, irmãos, eu não saio da mesma maneira como eu vim. Embora eu esteja ministrando, assim como vocês estão aí sentados, eu também sou tocado, porque tem muita coisa que eu estou ministrando aqui que não é pensado, não é escrito. Eu não fico aqui lendo vamos dizer assim, um roteiro. Eu vou simplesmente ministrando muitas vezes o que Deus vai colocando no meu coração. Às vezes tem coisas que eu nem pensei que eu ia falar e eu acabei falando aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a agir, começa a mover. Eu também saio daqui com alguma coisa mudada, transformada dentro de mim. Porque o culto, ele tem esse poder de nos levar para mais perto de Deus, e de trazer Deus também para mais perto de nós, de contemplarmos, de abrirmos nossos olhos espirituais para vermos a glória desse Deus. O nosso Deus é um Deus cheio de glória, amém, irmãos? Cheio de poder, de autoridade, e Ele quer que você contemple quem Ele é na sua vida. Às vezes as pessoas ficam tentando, em muitas igrejas eu vejo assim que existe um esforço para espiritualizar as pessoas. Vamos espiritualizar o crente, vamos dar um monte de coisa para os crentes fazerem, e faz isso, faz aquilo, vira um ativismo, corre para lá, corre para cá. Servir a Deus, buscar agradar a Deus, servir, fazendo alguma coisa é muito importante, mas, irmãos, nada substitui o relacionamento de intimidade com Deus. Quantos aqui lembram de Marta e Maria no Evangelho de Lucas? As duas irmãs. Diz que Jesus, ele entra na casa das duas. Aí Marta, ela começa a correr de um lado para o outro, porque ela quer agradar Jesus fazendo alguma coisa. E o que Maria fez? Ela se ajoelha aos pés do Senhor e vai ter relacionamento com o Senhor. Naquele momento, irmãos, Marta fica indignada. Ela olha para aquela cena e ela julga a irmã dela como preguiçosa. Ela faz de tudo para tirar Maria da presença de Deus. Tanto é que ela chega e chama a atenção do próprio Jesus. Senhor, você não vai fazer nada? Ela está aí perdendo tempo. Só que Marta recebe uma resposta que talvez ela não esperava receber. Jesus diz para ela: Marta, estás cansada, afadigada, preocupada com muitas coisas, porém Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. Muitas vezes, queridos, simplesmente estar na presença de Deus, ouvir a voz do Senhor, receber o que Ele tem para nos entregar, para que depois a gente possa fazer com Ele o que precisa ser feito. O problema nosso é que muitas vezes nós estamos que nem Marta, afadigados, cansados, julgando pessoas, apontando o dedo para os nossos irmãos, porque não estão fazendo o que nós estamos fazendo. Estamos estressados, sem paciência, porque nós não estamos passando tempo na presença de Deus. Às vezes nós estamos com a nossa vida cheia de erros, de falhas, mas a gente não consegue ver, porque nós não estamos passando tempo na presença de Deus. Passa mais tempo com Deus, passa mais tempo com Deus, que você vai começar a ver coisas que você às vezes não está vendo. A gente precisa passar tempo com Deus, ter tempo com Deus. O mundo não quer que você tenha tempo com Deus.
O mundo diz para você que você tem que ter tempo para N situações, para trabalho, para estudo, para lazer, para internet, para maratonar suas séries no Netflix, enfim, o mundo diz que você tem que ter tempo para tudo isso, mas você não pode ter tempo para Deus. Quantas pessoas hoje não estão tendo mais tempo para o Senhor? E o que o Senhor quer de nós? A busca solitária por Ele. Não importa quem não está buscando, não importa quem está deixando de buscar, importa que você busque. Importa que você busque. Está difícil para você, mas busque. Está vivendo situações de incerteza, de insegurança, está vivendo situações angustiantes, busque o Senhor. Está preocupado, tem preocupação no seu coração, busque a Deus. Porque quando você buscar a Deus com todas essas situações da sua vida, quando você sair da presença de Deus, todas essas situações ficarão no altar. As suas preocupações, suas angústias, suas incertezas, suas seguranças ficarão ali. E você sairá leve da presença de Deus. Isaías não saiu de lá preocupado. Isaías saiu de lá em paz. Como é que Deus quer que você saia daqui nessa noite? Em paz. Em paz com Ele. Em paz com a sua palavra. Deus quer que você saia daqui em paz. A visão que transforma a minha vida e a sua é a visão que nos leva a aprender com os erros de quem caiu, para não fazermos a mesma coisa. O texto diz: no ano em que morreu quem, irmãos? Uzias, o rei Uzias. O rei Uzias foi um grande rei, como eu disse, mas quando você vê a história dele, lá em 2 Crônicas 26, versículo 16, 2 Crônicas 26, 16, fala do momento quando o rei Uzias começou a errar. Diz assim, 2 Crônicas 26, 16: mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. A visão que transforma a minha vida e a sua é aquela que me leva a olhar para os erros daqueles que caíram, para que eu não venha cair na mesma situação. Porque, irmãos, não é porque o fulano errou que eu sou diferente dele. O fulano errou, mas você pode errar também, você pode cair também, porque nenhum de nós aqui, irmãos, nenhum de nós, eu me incluo nisso, nenhum de nós aqui está livre de pecar. Nenhum de nós aqui é inatentável. Nenhum de nós aqui é infalível. Eu sou tão falível quanto vocês. E se eu não vigiar os meus passos, eu posso cair. Por isso que a Bíblia diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. A Bíblia não diz assim: aquele que está em pé, aquele que pensa. Porque às vezes você pensa que você está em pé, e aí você começa, sem perceber, você começa de repente a dar passos rumo à queda. Irmãos, o que Isaías aprendeu com a queda de Uzias? Primeiro, que quando nós ficamos fascinados pelo poder e pelas bênçãos que Deus nos dá,
nós muitas vezes perdemos a noção dos nossos limites. Vou repetir: quando nós ficamos fascinados pelo poder ou pelas bênçãos que recebemos, muitas vezes corremos o risco de perder a noção dos nossos limites. Existe uma frase que diz assim: você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Quem já ouviu essa frase? Porque, irmãos, é muito fácil você ser humilde, é muito fácil você ser uma pessoa tranquila, humilde, quando você não tem muito poder, quando você não tem muitos recursos. Uzias se tornou um homem muito poderoso. Por isso que o texto diz: havendo-se fortificado, havendo se tornado forte. Mas forte no que? Nas suas coisas, nas bênçãos, nos recursos que ele conquistou como bênção da parte do Senhor. O seu coração se tornou arrogante. O que aconteceu, irmãos? Ele ficou fascinado com as bênçãos, e esse fascínio pelas bênçãos, pela riqueza, fez com que ele achasse que ele podia fazer um monte de coisa que ele não podia fazer. Ele perdeu a noção dos limites dele. Ele tinha limites, mas ele começou a ir além dos seus limites, no sentido de fazer coisas que Deus não era permitido que ele fizesse. Deus não permitia que ele fizesse, mas ele não estava nem aí. Irmãos, eu pergunto para os irmãos: essa mensagem de alerta que existe na vida de Uzias sobre o perigo de que muitas vezes líderes, crentes, podem ficar fascinados pelo poder e pela riqueza, e com isso eles podem ir além dos seus limites, se encaixa nos dias de hoje, irmãos? Será que hoje existem líderes, pastores, que muitas vezes recebem da parte de Deus, recebem bênção, recebem autoridade, recebem poder, e aí o fascínio por aquela situação leva esses líderes e até mesmo os crentes a fazerem coisas que eles não deveriam fazer? Infelizmente, irmãos, isso tem acontecido nos dias de hoje. Muitas pessoas, a exemplo de Uzias, foram abençoadas, porque foi Deus que abençoou. O que elas conquistaram, o que elas construíram, não construíram sozinhas, Deus as ajudou. Quantos ministérios grandes, irmãos, foram construídos, e hoje alguns desses ministérios ruíram, porque grandes líderes de ministérios se deixaram seduzir pelo brilho do dinheiro, do poder. Isso é uma mensagem de alerta para cada um de nós, irmãos, porque nós, dentro da nossa dimensão de crescimento, dentro da nossa dimensão de sucesso, todos nós corremos o risco de nos tornarmos autossuficientes, de acharmos que nós não precisamos mais respeitar limites que Deus estabeleceu para nós. Eu quero dizer para você, querido, nenhum de nós pode respeitar os limites de Deus. Se Deus estabeleceu limites na nossa vida, nós temos que obedecê-los. Na nossa vida conjugal, na nossa vida ministerial, em todos os aspectos da nossa vida, existem limites que Deus estabeleceu para o nosso próprio bem. Quando nós infringimos, nós trazemos o mal, a destruição sobre a nossa própria vida. Isaías aprendeu com o erro de Uzias que é perigoso nos deixarmos envolver pelo fascínio das coisas, pelo fascínio das riquezas, pelo fascínio do poder. Isso é perigoso. Quem foi o primeiro fascinado pelo poder e que caiu, irmãos? Vou dar uma pista: começa com Lu e termina com Cifer. Foi o primeiro, irmãos. Lúcifer estava lá no céu. Ele podia ter se conformado com tudo que ele tinha. Podia ou não, irmãos? Ou ele era o querubim da guarda. Ele era o perfeito, o sinete da perfeição. Só que ele queria ser como Deus, subir às maiores alturas e ser como o Altíssimo. Infringiu ou não infringiu seus limites, irmãos?
Por isso que eu digo para os irmãos, nós temos que vigiar muito aqui dentro, porque Lúcifer, ele tinha tudo para acertar, mas ele errou, não vigiou o seu coração. Por isso que a Bíblia diz, livro do profeta Jeremias, mais enganoso que todas as coisas é coração do homem, quem o conhecerá? Porém eu, Senhor, eu provo as intenções e os pensamentos do coração, para dar a cada um segundo as suas obras. Quero dizer para você que todos os dias Deus prova o teu coração. Por isso nós temos que entender, se tem coisas que não estão vindo na nossa mão, é porque Deus sabe que nós não estamos preparados para lidar com aquilo. Se Deus der muito poder para determinadas pessoas, elas se desviam, elas se afastam, elas dão as costas para Deus. O que Isaías aprendeu mais com os erros de Uzias? Que Uzias, por causa do orgulho, ele endureceu seu coração e se tornou uma pessoa que não aceitava ser ensinado e nem corrigido. É muito perigoso você ser uma pessoa que não quer aprender. Sabe aquela pessoa que sabe tudo? Não, já sei. Não preciso ouvir. Não precisa, não, já conheço, já sei. Aquela pessoa que tudo ela sabe, ela não precisa aprender. Quando Uzias chegou com aquele incensário para ofertar incenso ao Senhor, os sacerdotes disseram: não lhe é permitido fazer isso. Ou seja, estavam tentando ensiná-lo, tentando dizer para ele: olha, isso não compete a ti, ó rei, porque o Senhor não é sacerdote. Fazer isso é coisa de sacerdote, coisa de rei é coisa de rei, coisa de sacerdote é coisa de sacerdote, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. Mas ele levou a sério, irmãos. Ele foi uma pessoa que perdeu a capacidade de ser ensinável. Ele perdeu a capacidade de ser ensinável. Ele perdeu a capacidade de ser corrigido ou de se deixar corrigir. Eu quero dizer para você, querido, às vezes a gente erra, e não é feio a gente reconhecer que está errado, porque é aí que as coisas podem mudar para melhor na nossa vida. Então cuidado quando o seu coração se fecha para não ser ensinado, para não ser corrigido. Por fim, Isaías aprendeu que quem se endurece o coração no orgulho, muitas vezes perde coisas importantes na vida. O que Uzias perdeu, irmãos? A sua saúde. Ele era um homem que estava bem de saúde. No momento que ele desobedeceu a Deus, que pegou nele, irmãos? Uma lepra. E o leproso, não tem jeito, irmãos, ele teve que ficar à parte, separado, até o dia que ele morreu. Ele teve que ser separado de toda, vamos dizer assim, de todos que moravam em Judá. Ele teve que ficar à parte, isolado. Por quê? Porque se levantou contra Deus. Então a visão que transforma a minha vida é a visão que me leva a entender que eu posso aprender com os erros dos outros, não preciso errar para me aprender. Existem duas maneiras de você aprender: errando e apanhando, ou olhando e dizendo: olha, já aprendi. Diz que o inteligente é aquele que erra e aprende, mas o sábio é aquele que olha o erro do outro e aprende com o erro do outro. Entre ser inteligente e ser sábio, o que você prefere? Sofrer para aprender, ou perceber o sofrimento do outro e aprender sem sofrer? Eu prefiro a segunda parte, irmãos. Eu acho que todos nós podemos aprender sem passar pelo sofrimento, sem precisar passar pelo sofrimento. Terceiro, irmãos, a visão que transforma a minha vida e a sua é aquela que me leva a ver Deus assentado no trono. É aquela que me leva a ver Deus governando todas as coisas. É a visão da submissão. Irmãos, naquele momento em que Isaías entra no templo, era necessário que ele visse Deus no trono, porque, irmãos, ele estava em crise, porque ele estava acostumado a ver Uzias no trono. Ele estava acostumado, irmãos, a confiar
e a esperar que a bênção, que a resposta, que a providência viesse das mãos de Uzias, e que ele era aquele que estava no trono. Só que agora o trono de Uzias não tinha mais a pessoa de Uzias. Só que no momento em que os reis da terra caem, o rei dos céus continua no trono. O rei dos céus continua no trono. Era como se o Senhor dissesse para Isaías: Isaías, Uzias caiu porque ele era imperfeito, eu sou perfeito. Uzias caiu porque ele era, vamos dizer assim, suscetível ao pecado, ele era pecador. Eu não tenho pecado, porque não há pecado no Senhor, amém, irmãos? Era como se o Senhor dissesse assim: Isaías, Uzias caiu porque ele era mortal, ele morria, ele era alguém sujeito à morte. Eu vivo de eternidade a eternidade, sou Deus. Eu não conheço a morte, não estou sujeito à morte. Eu sou Deus eternamente, eternamente, eternamente. Uzias morreu, Uzias caiu, porque ele era humano. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Quero dizer para você, querido, diante de todas as situações nas quais você muitas vezes se apoia, que muitas vezes se perdem ou deixam de existir, existe um trono, e nesse trono está sentado o Senhor, e de lá ele não sai. O Senhor quer que você saiba nessa noite que Ele está no trono. Toda a provisão, toda a segurança, todo o sustento que você precisa é dele que você vai receber. Então tenha a visão de que o trono dos céus não está vazio. Deus está sentado nesse trono. Ele está governando em seu favor. Ele está governando para te abençoar. Quarto, irmãos, a visão que muda a nossa vida é a visão da santidade de Deus e o meu compromisso com ela. Isaías viu a santidade de Deus. Ele viu os serafins declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele viu a santidade de Deus. E no momento que ele foi impactado pela santidade de Deus, o que ele viu em si mesmo? Pecado, impureza. Ele olha, ele é impactado pela santidade de Deus. Primeira sensação que ele tem é: ai de mim. Qual é a reação dele? Ele se sente pequeno, ele se sente indigno, e ele vê o seu pecado. Ele vê que ele é um homem de lábios impuros. Ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Ele viu a impureza dos seus lábios. E muitas vezes, irmãos, é isso que Deus espera de nós. Quando a gente está diante dele, que a gente comece a olhar para a nossa vida e ver onde está a impureza em nós, se é nos nossos lábios, se é na nossa mente, se é no nosso coração, se são nas nossas atitudes, aonde está a impureza, para que a gente coloque isso diante dele. Porque, irmãos, assim como ele providenciou do altar uma tenaz e trouxe através do anjo aquela tenaz e purificou e expiou aquela impureza, aquele pecado, todas as vezes que a gente coloca as nossas impurezas diante de Deus, o sangue de Jesus faz isso na nossa vida. O sangue de Jesus faz isso. Ele nos limpa, ele nos purifica de todo pecado, nos lava, nos redime. Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, irmãos, maior tem que ser a nossa consciência de que nós precisamos mudar nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Eu lembro de um testemunho uma vez, que uma pessoa disse que ela estava teve um momento da vida dela que ela resolveu fazer uma consagração a Deus, um tempo assim maior com Deus, de jejum, de oração. E ela começou a perceber coisas que ela fazia que ela parou de fazer. Ela tinha o costume de entrar no mercado e muitas vezes ia comprar uva, pegava uma uvinha, provava, né? Aí depois, quando ela foi fazer isso, ela conseguiu
nossa uva não é minha. Sabe, você fica preocupado com as pequenas coisas. E, nossa, quantas vezes talvez nós já fizemos isso, né? Eu já fiz isso. Mas a gente começa a ficar preocupado. Não, são as pequenas coisas. Você começa a ficar preocupado com o que Deus vai pensar, como que Deus vai julgar aquela atitude sua. Por quê? Porque você está perto de Deus. Quanto mais perto de Deus você está, mais você consegue ver aonde você está errando, aonde estão as falhas da sua vida. E aí você vai consertando, e Deus vai te trazendo para mais perto dele. Amém? Quem quer estar mais perto de Deus aí? A visão que transforma a nossa vida, irmãos, falta só mais 2 pontos. A visão que transforma a nossa vida é aquela que nos leva a ver a nossa humildade diante dos nossos irmãos. Interessante que Isaías, ele diz assim: eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de puros lábios. Mas só que ele diz o seguinte: estamos na mesma situação. Não é porque eu estou aqui, não é porque... Não, eles têm lábios impuros, mas eu também tenho. Eu não sou melhor do que eles. Eu não estou numa posição melhor do que a deles. Eles são um povo de lábios impuros, mas eu também sou uma pessoa de lábios impuros. Ele não se colocou acima, ele se colocou no mesmo pé de igualdade dos demais. Então, muitas vezes, queridos, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que entender que nós somos iguais. Quando nós compreendemos que nós não estamos acima dos outros, a gente deixa de acusar, de agredir, de ofender, de julgar, e até mesmo de querer executar um juízo sobre a vida de alguém. Quando eu falo isso, eu me lembro da mulher adúltera. Quantos lembram aqui da mulher adúltera? A mulher ia ser apedrejada porque foi pega em adultério. Eu já disse isso aqui uma vez, não sei se foi numa sexta-feira, que tudo aquilo ali era uma armação para eles pegarem Jesus, porque, irmãos, pega a mulher, leva lá, mas cadê o homem? Ninguém adultera sozinho. Resolvi adulterar comigo mesma. Não, tinha que ter um camarada lá, tinha que levar os dois, mas só levaram a mulher, né? Mulher tinha que ser apedrejada. E aí os religiosos pensaram assim: se Jesus falar para não apedrejar, nós vamos dizer que ele está infringindo a lei de Moisés. Ele é um contraventor, ele está infringindo a lei. Se ele falar apedreja, nós vamos dizer: ó, viu como ele não é tão amoroso assim? Viu como ele fala do amor, mas apedrejou. Então, na cabeça deles estava tudo articulado, irmãos. Na cabeça dos religiosos, Jesus ia ter ou atitude A ou atitude B. Só que quando eles chegaram lá, Jesus simplesmente, com aquele jeito de Jesus, sábio, perfeito, irmãos, Jesus só disse uma palavra: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. O que aconteceu naquele momento? Jesus nivelou todo mundo. Todo mundo teve que reconhecer que era pecador. O que aconteceu ali? Acabou o apedrejamento. Acabou o apedrejamento, acabou o instinto de querer acusar, de querer matar o outro. Por quê? Porque Jesus trouxe a humildade de volta no coração de todo mundo. Então, onde tem humildade, não tem apedrejamento, não tem acusação, não tem dedo no olho. Porque, irmãos, todos nós somos iguais. Amém? Todos nós somos iguais. Essa é a visão que transforma a sua vida. Não se sinta melhor do que o outro, porque você não caiu no mesmo pecado do outro. Talvez o outro caiu num pecado, mas você está caindo no outro, que é pior talvez, né? Então isso não nos dá o direito de julgar. Nós temos que entender que ser humilde é sempre um caminho vitorioso nas nossas vidas. E último lugar, irmãos, a visão que transforma a nossa vida é a visão do serviço voluntário por amor. No final de tudo, Deus diz assim: quem há de ir por nós? Porque ali, irmãos, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso eu entendo que Deus faz essa afirmação usando o pronome nós. Quem há de ir por nós? Deus Pai,
Quem há de ir por nós, Deus Filho, quem há de ir por nós, Deus Espírito Santo. E naquele momento Isaías, ele simplesmente diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não esperou que Deus falasse: não, eu quero você, Isaías, é você, é contigo. Não, Deus fez um chamado genérico: quem há de ir por nós? Deus não deu nome, ele simplesmente falou: quem há? Ele disse: eu vou, voluntariamente, por amor eu vou. O que Deus espera de mim e de você, irmãos? Voluntariedade para servir, voluntariedade para estar na igreja, voluntariedade para ler a Bíblia, voluntariedade para vir na escola bíblica dominical, voluntariedade para ir lá fora pregar o Evangelho, voluntariedade, irmãos, para buscar a presença de Deus. Deus quer que você faça isso por amor. Deus não quer que ninguém faça isso obrigado. Ele quer que você seja espontâneo, que você queira fazer, que você queira dar uma resposta a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por você. Qual é a resposta que você tem dado para Deus? O Deus que purificou o teu pecado, o Deus que te levantou, o Deus que abriu os seus olhos para ver quem Ele é, que revelou para você a glória que Ele tem. Qual é a resposta que você tem dado para Ele? Qual é a resposta que nós estamos dando a esse Deus? Quem vai ver essa pregação pelo YouTube, qual é a resposta que você está dando para Deus diante de tudo que Ele tem feito por você? Então essa deve ser a reflexão do nosso coração nessa noite. Amém, irmãos? Quem recebeu essa palavra aí? Fica em pé nesse momento. Então nós vamos orar. Quem crê no poder do Altíssimo, quem crê no sobrenatural de Deus, então sai do seu lugar, vem aqui à frente. Tem gente que precisa vir aqui porque está passando luta. Sai do seu lugar, vem aqui e deixa o sobrenatural de Deus tocar na sua vida, tocar no seu corpo, tocar na sua mente, tocar no seu espírito. Há poder no nome santo de Jesus. Há cura para o enfermo, há restauração para o ferido,